Graça e paz, irmãos. Estão bem? Nesse livrinho aqui, que é uma tentativa de despertar aquilo que foi surrupiado na história da igreja nos últimos 200 anos. O Evangelho. Nós tivemos sempre momentos em que o Evangelho é como que roubado. E aí entra a religião, com sua formatação, com seu condicionamento operante, como os cachorros de Pavlov, que são treinados. E esse livrinho tem esse desejo da gente olhar a coisa mais preciosa que tem, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aqui nele tem um cântico, esse cântico de Mary Shackleton, de Dublin, uma inglesa que nasceu em 1827 e morreu em 1884. Ela, muito cedo, seu pai morreu, a sua mãe, com 4 filhas, criou a Mary lendo a Bíblia e orando com ela. As 4 filhas. E ela aprendeu desde cedo que a Bíblia é o lugar onde a gente pode firmar os nossos passos seguros. E essa menina sofreu de tuberculose. Ela sempre muito doentinha, mas mexida pelo Senhor. Ela escreveu vários hinos. E um que se tornou muito famoso, que o Ira David Sankey, o cantor evangelista junto com Moody, o D.L. Moody, propagou muito nos Estados Unidos e na Europa, onde ele ia com a sua voz possante, bonita. Ele cantava esse hino. E ele está lá metido no cantor cristão. E pouca gente sabe cantar este hino. Ele é tão pouco cantado. Eu acho que eu só ouvi cantar na minha igreja lá no Piauí. E lá o povo é besta, povo tolo, eles aprendem a cantar. E esse hino diz assim, eu estou na página 42 do livro, se vocês tiverem esse livrinho na mão, vocês não trouxeram, né? Lá no Chile, quando a gente vai fazer os congressos, todo mundo tem livro na mão. Na Bolívia, agora, nós tivemos um congresso como diz o pastor Maurício, na cidade de Velho, da Cochabamba. Nós tivemos um congresso lá, nesse final de setembro para outubro, com quase 400 líderes
descendo de 4.300 metros de altitude para 2.500. 2.500 é uma boa altitude para a gente respirar ainda. E o pessoal todo de livrinho na mão, para a gente poder... Só que nós analisamos o livro Pegada de Lobo em la Tranqueira. Pilho, psicópata ou pastor? Picareta, psicopata ou pastor? E foi uma pancada. Porque a gente sabe que tem muitos negociantes, muitos comerciantes, muitos doentes psicológicos, mas temos pastores. Pastores que cuidam do rebanho de Deus. Então esse cântico da Mary diz o seguinte: quem pode o teu imenso amor contar, ó Salvador Jesus, e esquadrinhar seus alicerces no divino ser, sua extensão e sua altura ver, amor sem fim? Quem pode? Quem pode o teu imenso amor contar? Quem pode? Quem pode amor tão vasto compreender? Pois nem o céu o pôde enfim conter. Foi neste mundo que se revelou Jesus morrendo sobre a cruz, mostrou divino amor. Quem pode dar adoração capaz a ti, que sem limite amor nos dás? A par do qual o parcial louvor que temos dado ao nosso Salvador parece vão. Mas sempre nos ensina o teu amor que, embora fracos, temos no Senhor a fonte inesgotável de afeição, que sabe a voz do nosso coração apreciar. Pensa que ela escreveu isso aqui um pouquinho antes dela morrer. Doente, fraquinha, mas cheia do amor. E esse hino, ele tem sido a inspiração para muita gente no passado. Ele foi esquecido praticamente aí, depois daquele movimento. No Brasil, por exemplo, que é a Semana da Arte, que é o movimento que começa aí depois de 22, o movimento da razão estúpida, que invadiu os seminários e as igrejas, destituindo aquilo que há de mais precioso, o Evangelho. Eu hoje fui participar de os 80 anos da criação do Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina. Nos anos de 80 a 84, eu fui presidente desse conselho. E 2 anos depois eu deixei porque tinha muita coisa que era perda de tempo. E hoje eles foi o reverendo Messias, um pastor muito amigo nosso, e vários outros pastores antigos aqui. Nós éramos os dos mais velhos, tinha um pastor que é mais velho ainda do que nós, está com 98 anos, pastor Arno Degal. E tinha alguns outros mais novos, mas eles foram fazer uma homenagem lá. Coisa inútil. Porque depois que você faz tudo, o Senhor Jesus deu considere-se
serve inútil. Essas coisas só fazem mal a gente. Mas foi pregar lá um cara que é da turma velha, mas acabou se envaidecendo porque ele foi colocado numa condição de apóstolo. E quando você sai do lugar onde Jesus nos colocou, que é de cócoras, aos pés para servir, e quando a gente senta num tamborete já é problema, quanto mais na cátedra de apóstolo. O cara usou um texto maravilhoso de 1 Pedro, capítulo 5, falando aos presbíteros, mas ele entrou no texto e se expôs, pregou a si mesmo. Tinha um pastor do meu lado e disse: pastor Glênio, o que é isso aí? Ele disse: faz tempo que isso está acontecendo e a gente não está percebendo. É pregar a si mesmo e não o evangelho. Então, meus irmãos, esse encontro aqui tem como finalidade evangelizar pastor. Que absurdo! Não, é que nós nos perdemos na religião. Nós não sabemos. Nós hoje estamos envolvidos com o sistema religioso e com treinamento de comportamento das pessoas. Aquilo que eu falei do Pavlov. Condicionar. Você bota a comida aqui, toca a campainha, toca a campainha, bota a comida, o cachorro saliva, ele come. A tal ponto que basta tocar a campainha, o cachorro já saliva. Fica aprendendo. Aprende os mandamentos de cor da Bíblia, mas o coração está longe. Então, esse congresso, que a gente tem tentado mexer aqui, mas está indo devagarzinho, mas está ótimo. Você vê lá na Bolívia, quase 400 pessoas, no Chile, 100, 150, na Argentina já chegamos a 500, no Uruguai uns 250, 300, mas tem um cara que investe nisto. Ele resolveu fazer um investimento nos líderes. Ele aluga o hotel, ele pega os livros, são traduzidos na Argentina, no Chile, os livros são publicados, são preparados, o Flávio faz a diagramação, manda para o país, lá eles mandam publicar os livros, distribui para os líderes e no dia que a gente vai lá, senta com eles para ver o que é isto. Como eles já são 9 livros traduzidos. E a gente está perguntando, o que você está pregando? O que você está fazendo na igreja? Entretendo bode ou alimentando ovelha? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Mantendo as pessoas iludidas. Então, este livro, ele tem esse objetivo. E nós não vamos vender por menos. Nós não vamos fazer um negócio, está tudo bem, não está. Lá na Bolívia agora, quando eu perdi o avião, aqui em Londrina, era para sair na quinta-feira, a TAM cancelou o voo. Agora eles cancelam o voo por qualquer razão, sei lá. Aí
transferiram para a gente viajar para São Paulo à noite. Ia começar na sexta-feira. E eu fui ir para São Paulo, dormi na casa do meu filho. No outro dia, fiquei na lista de espera. Não deu para entrar na lista de espera. Fui para o outro voo. Cheguei em Santa Cruz às 11 horas da noite. Cheguei em Cochabamba às 1h30. Fui dormir às 2 e pouco da madrugada, depois de um banho, pelo menos. E 7 horas estávamos lá. E foi até 5 horas da tarde, uma atrás da outra. As coxas bamba. Cheguei com as coxas bamba. E estou com um problema aqui de emplasto para poder ficar em pé. Mas um pastor chegou e disse assim: eu ouvi essa mensagem há 15 anos aqui, e ela é tão fresca e tão nova como o maná da manhã. Aleluia, glória a Deus. Por que mudar? Por que tentar enganar as pessoas com entretenimento? Por quê? Então, meus irmãos, não temos outra questão. Eu queria só que você abrisse a sua Bíblia aí rapidinho. Hoje nós vamos começar mexendo um pouco com Paulo escreve em Efésios, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Nosso Pai, fala conosco, opera em nós, abre o nosso entendimento e alarga os nossos corações, para que vejamos a grandeza do Evangelho. Nós pedimos ao Senhor que edifiques a tua igreja. Clamamos também nesta hora pelo povo de Israel, a menina dos teus olhos, que tão distante está dos teus propósitos, mas que não está distante da tua graça. Nós clamamos por este momento tão trágico e tão difícil na história da humanidade, e que nós não desfaleçamos, mas sejamos cheios de ousadia para pregar o teu Evangelho, em nome de Jesus.
Amém. Não sei se vocês sabem que dia 31 é um dia enigmático. Existem 5 dias no calendário que são dias bastante tenebrosos. E o dia 31, a gente diz, é o dia da Reforma Protestante. Mas ele está enevoado aí com as bruxas, com Halloween, uma tradição inofensiva, onde na cultura americana é até tomada por um certo folclore. E neste ano, precisamente, todos os níveis do satanismo estarão fazendo jejum. Eu não dizia em oração, porque oração é uma coisa de Deus, mas em ligação ao cosmocrata principal para a destruição da família e da igreja. Todos os níveis, eles já anunciaram. Todos os níveis. Nós temos aí uma gama gnóstica que vai das brancas às negras. Estarão reunidos no mundo inteiro, pelejando contra o Cristo. Especificamente voltado para a família e a igreja. O que nós vamos fazer? Como o corpo de Cristo, como o povo que foi escolhido antes da fundação do mundo, foi chamado para ser conformados com a imagem do seu Filho. Aí ele diz, que poder nós temos? Aí eu me lembro de uma frasezinha do Senhor Jesus, quando ele estava caminhando para ser assunto, ele disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, esta é uma ordem muito preciosa. Pregar o Evangelho. Eu fui cortar o cabelo hoje, está bem tosadinho, e chegou lá no cabeleireiro, nosso irmão em Cristo, pregador do Evangelho, Márcio Frois. Chegou um companheiro dele que toca esses instrumentos de percussão, que foi envenenado pelo convívio nas igrejas e se tornou avesso. Ficou vacinado com esse sistema de encabrestamento. Aí ele chegou, que o instrumento dele, ele é espetacular, eu já vi no aniversário do Mário Rocha, ele toca para valer, aquele negócio, instrumento de percussão não é mole não. Quem sabe tocar, você toca, você melhorou bem, hein?
Mas instrumento de percussão é um dos instrumentos mais difíceis. Porque tem uns caras aí que metem o cacete no pobre do couro, que os ouvidos da gente estouram. E ele chegou ali e eu disse, eu primeiro preciso ser amigo dele. Porque o Márcio já tinha me falado que ele estava arredio. E eu me lembrei do pastor Abuchaim. Alguém conheceu o pastor Abuchaim aqui? Velho pregador do Evangelho. Que foi lá em Foz do Iguaçu. E tinha uma irmã que tinha recebido o Evangelho, era muito amiga do Evangelho, muito alegre com o Evangelho, mas o marido dela era... Pensa num homem valente. E ele tinha dois Rottweilers lindos. E o pastor Abuchaim chegou, ele já sabia do homem, do ranço que o homem tinha contra o Evangelho. Ele chegou e disse, rapaz, seus cachorros são lindos. Que cachorros maravilhosos. Eu fiquei admirado. E eles são mansos, porque um cachorro desse tamanho. O senhor gostou dos meus cachorros? Gostei demais. Mas que cachorros bem tratados. E você desvermifuga bem o cachorro. Porque olha o pelo desse cachorro. E aí ele entrou. E entrou. Primeiro ele tirou a resistência, porque um homem que gosta de cachorro, ele gosta de cachorro. E o outro que chega para apreciar o cachorro do homem que gosta do cachorro, é uma tática do céu. E dali ele foi. Em 2 dias, o homem estava rendido para Cristo. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus, é o Evangelho. Aí eu lembrei, disse, eu preciso... Rapaz, que instrumento! Eu lembro de você. Eu lembro de você lá no Mário Rocha. Eu lembro. E realmente, a batida dele, você se lembra dela? A batida dele é espetacular. E é só com os dedos. Se vocês conheceram o Luiz Gonzaga, e tinha os tocadores de... Como é que chama aquele instrumento? Bongô, e tem um outro. E aquilo tem uma classe. O Luiz era especialista. E aí eu comecei a elogiar o cara e ele sentou. E eu disse, agora eu preciso contar para você uma coisa. Você sabe por que Jesus Cristo veio aqui nesse mundo? Ele ficou me olhando. Eu digo, para tirar o cabresto da nossa queixada. O profeta Oséias disse isso, que ele se inclinou para nós. Ele veio em carne humana para tirar o cabresto que a religião bota na gente. Como eu sabia que ele trazia uma dose de decepção, e ele escutou, eu digo, olha, ele veio para tirar a gente da gente e botar Cristo na gente. Sentou. E agora eu tenho que ser rápido.
Eu não preciso convencê-lo, eu preciso dar a palavra para ele. Eu não preciso ficar pegando. Aí eu comecei, citei uns 2, 3, e fui pagar a conta. Em cima do balcão tinha "Para onde vai sua alma?". É um folhetinho. Eu digo, ó, que eu achei aqui. Leva para casa e vai ler. Disse, obrigado. Agora, eu estou aqui orando por ele. Eu sei que o Espírito Santo é poderoso. Pregar o Evangelho não é convencer as pessoas, é anunciar a obra de Jesus Cristo. Não é tentar impor ao indivíduo um sistema. É contar para ele o que Jesus fez. Cadê o Chico? Chico teve um problema de enfermidade. Na última hora ele falou impossível. Chico é um cara lá de Telêmaco Borba. Ele me deu eu botei na lapela do meu, um anzol de ouro. Eu uso lá num casaco que eu tenho. Ele diz assim, você me pescou. Não, eu só joguei a isca. Chico botador de... Né? Ele põe... Não é gesso, não é... Papel de parede. Entre outras coisas. Ele é pedagogo, ele é isso, ele é aquilo outro. Mas ele faz opção de coisa. O Chico é apaixonado por essa obra da cruz. Ele disse, foi ela que desmanchou o meu sistema. E nós estamos fazendo o quê hoje? Nas igrejas. Então, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Aqui no primeiro capítulo do livrinho, ele fala sobre o Evangelho sem máscaras. Em Mateus 4, 23, percorria Jesus por toda a Galileia. O Hezbollah jogou agora, hoje, umas bombas. Eram cinco terroristas do Hezbollah. Você sabe que o Hezbollah está na Síria e no Líbano. Eles entram por Golã. 5 deles entraram e jogaram uma bomba, caiu ali na região da Galileia. Não teve muito efeito, mas 4 deles já viraram torresmo e um fugiu. Galileia dos gentios, que viu uma grande luz. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Preste bem atenção nessa expressão, pregando o evangelho do reino. É a primeira vez que aparece a palavra evangelho na Bíblia. No fato, a gente sabe que Mateus não foi o primeiro evangelho, mas o fato de que é o primeiro que está na ordem bíblica.
pregando o evangelho do reino. A gente tem evangelho no Velho Testamento, mas ele está na semente. Ele não estava ainda na árvore. Uma semente é uma árvore em potência. Eu tenho uma semente, eu tenho uma árvore em potência, mas não em ato. Quando eu piso numa semente de carvalho, eu posso dizer assim, eu estou no topo de uma árvore. Daqui a 60 anos, eu não vou mais estar vivo, mas significa que daqui a 60 anos, quando ela tiver 30 metros de altura, eu pisei na cabeça dela. Então, o Velho Testamento tem evangelho em semente, mas não tem evangelho em atualização. Porque o evangelho é Jesus Cristo. Ele é o evangelho. Então, quando ele diz aqui que Jesus percorreu toda a Galileia, toda a Galileia, foi o primeiro lugar onde Jesus pregou. Foi na Galileia. Quem era a Galileia? Dos gentios. Esta que viu a grande luz. Então, eu vou pegar agora as minhas anotações, porque depois que eu tive Covid, a cabeça ficou meio... O Evangelho, o que é o Evangelho? Ele fala desse Deus que se importa de fato com aqueles que se extraviaram. Portanto, fala de quem busca os rebelados. Isso é do texto do livro. Nada tem a ver com a necessidade do ser humano arrogante em si mesmo, nem mesmo da salvação do inferno, mas tem a ver com a demonstração do amor da Trindade e da sua glória. Eu me lembro de uma história do Dr. A.R. Torrey, não é Tozer, Torrey. Pastor Torrey, eu quero que o senhor ore pelo meu marido. A senhora se virou para ele. Torrey era muito amigo do Moody, muito amigo. Moody era batista, Torrey era presbiteriano. Pastor Torrey, eu queria que o senhor orasse pelo meu marido. Por quê, minha irmã? Porque o meu marido é um bêbado. Não vou orar. Mas, pastor Torrey, meu marido me agride. Não vou orar. Pastor Torrey, o meu marido está destruindo a nossa família. Não vou orar. Por que o senhor não vai orar? Porque a senhora está querendo se beneficiar com a minha oração. A senhora está procurando o seu bem-estar. Os seus pedidos não correspondem ao pedido do Evangelho. E como é que eu devo orar? Vamos orar para que Deus seja glorificado através do seu marido. Mesmo bêbado, mesmo batendo na senhora, que a glória de Deus se manifeste nele. Aí eu vou orar.
Quem foi que disse que essa cachaça desse marido aí não vai ser uma bênção na sua vida? Porque nós só queremos nos livrar dos problemas. Nós não queremos a glória de Deus. Mas esse cara tinha coragem. Porque perder membro de igreja, a gente tem medo. Eles vão embora e como é que vai ficar o dízimo da igreja? Se ele for embora, como é que vai ficar meu sustento? Hein? Pegou o emprego? Eu estava pregando em Campo Mourão, há uns 30 e tantos anos atrás, e um pastor chegou para mim e disse assim: Pastor Glênio, eu gostaria tanto de pregar assim como? Sem medo. Eu disse, mas por que você está com medo? Porque eu tenho 3 filhos para criar. Eu digo, você é um safado. Você é um cabra frouxo. Você acha que quem sustenta você é a igreja ou é Deus? Você está com medo de quê? Se você é o pregador da palavra de Deus, você não pode ter medo de nada. Se você tem medo é porque você não está comprometido com o Senhor. Você tem que pregar a verdade. É a glória da Trindade que está no negócio. Não estou preocupado com a salvação das pessoas. Eu estou preocupado em que Deus seja glorificado. E se Ele for glorificado, Ele vai salvar essas pessoas. A primeira, como é que diz a primeira pergunta do Catecismo de Westminster? Para que o homem foi criado? Para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho tem a ver com a glória de Deus. Pastor Glênio, a Igreja Batista de Londrina deixou de pregar novo nascimento. Como assim, meu irmão? Vocês não têm pregado mais o novo nascimento. Como? Eu não tenho visto mais pregar, eu estou citando aqui. Eu não tenho visto mais pregar João 8,32, Gálatas 5,1, Romanos 6, João 3, Gálatas 2. Ô, meu irmão, eu estou surpreso. Primeiro porque nós continuamos pregando a necessidade do novo nascimento. Continuamos pregando nesses mesmos textos. Segundo, porque antes desses textos existirem, parece que não havia libertação. Nem ainda novo nascimento. Tudo faz crer, para muitos, que se não pregarmos usando determinados capítulos e versículos da Bíblia, não acontece nada na vida espiritual. Isso é estranho. Como é que Abraão foi salvo, se não tinha João 12, 32? Se não tinha Gálatas 2? Como é que a turma antes do dilúvio foi salva? Como é que Abel foi salvo? Que Enoque foi salvo? Como é que Noé foi salvo? Não tinha Bíblia. Não estou desprezando a Bíblia não, meu irmão. É essencial, é fundamental. Mas nós estamos cerceando Deus.
Ele foi salvo pelo mesmo Jesus que está em João, que está em Gálatas, que está em Romanos. Só que não estava lá ainda, mas é o mesmo. Quem salva é Jesus. Logicamente que estes textos me ajudam demais na pregação. Mas a pregação tem que ser da pessoa de Jesus, o Evangelho. Ele é o Evangelho. A cronologia bíblica mostra 6.000 anos de história humana na Terra. E cerca de 3.500 anos de registro das Escrituras. As Escrituras têm cerca de 3.500 anos, começando lá com Moisés. Será que durante esse tempo de mais ou menos 2.500 anos, Deus nunca salvou ninguém? E se salvou, como essas pessoas foram salvas? Como foram salvas? Como foi que Deus salvou os antediluvianos, se é que salvou alguém? Agora, se ele não salvou, por que Abel e Enoque e Noé estão no capítulo 11 de Hebreus como homens de fé? E como é que tem fé sem palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. O que é evangelho? É a beleza desse Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O que ele diz aqui? Evangelho eterno. Quando foi que o evangelho começou? Eu gosto muito de um velho amigo que ele disse assim: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes da criação, ele já fez a redenção. Deus sabia que Satanás ia cair, e Deus sabia que o homem ia cair, e antes da criação de todas estas coisas, Deus já providenciou a salvação em Cristo Jesus. Não é um negócio assim que a gente diz, Deus criou, depois o homem pecou e depois Deus resolveu salvar. Não. Antes de criar, que a coisa mais difícil para a minha cabeça é a onisciência de Deus. Eu até trabalho bem com onipotência, que eu vejo as coisas. A onipresença ficou muito clara com o celular. Esse bicho que
Você está praticamente onipresente. Eu estava na casa do meu filho, conversando com eles assim, e falamos sobre uma criança que caiu dentro da piscina, e os pais não viram a criança. E a criança ficou dentro da piscina e, de repente, depois de 11 minutos, o pai saiu procurando a criança. Está tudo sendo gravado ali. As câmeras estavam lá na piscina. A criança fica brincando com aquele macarrão, aquele negócio de... E ela joga o negócio lá e cai e afunda. E fica por isso mesmo. Tranquila, a piscina lá. E o pai está lá dentro com a mãe, com as coisas. De repente ele sai fora e diz: Heitor! Heitor! Desesperado, ele olhou para a piscina, o menino estava lá dentro. Há 11 minutos. E ele pulou no carro, tirou o menino, respiração boca a boca, faz aqui, lá. O irmão do menino, um adolescente, sem camisa, ajoelha-se no chão ali, põe as mãos para cima e começa a orar. E corre, polícia, corpo bombeiro, helicóptero, leva o menino para o hospital. E o menino continuou orando. Foram embora todo mundo e o menino lá, rapazinho, adolescente, 12, 13 anos, está lá orando. Seis dias, o Heitor ficou entubado. O médico disse: não tem reversão. Não tem jeito. Cérebro comprometido. O retrato, a fotografia do menino saindo do coma. Nós estamos comentando aquilo ali na mesa, conversando com meu filho lá em São Paulo. De repente meu filho sai e diz: pai, apareceu aqui os mergulhadores do Pacífico que ficam tantos minutos dentro d'água. E não sei mais o que, apareceu uns 3 ou 4 assim, porque esse bicho aqui escuta tudo que você fala. Eu estava lá no Paraguai, o meu amigo começou a contar uma história e disse assim: tira o telefone daqui, vamos botar lá fora. E eu disse: mas por que, Ulisses? Vamos tirar daqui, nós estamos conversando umas coisas, esse bicho vai contar tudinho para os caras. Desligado. Falar em desligado, eu estava na Bolívia, Santa Cruz, há uns anos. E eu desci no avião. Naquele tempo você não ia nem em modo avião, tinha que desligar. O avião, você entrava no avião, mandava desligar o telefone. Desliguei, desci correndo, porque tinha a conferência, ia lá em Santa Cruz, e o pessoal me esperando, e eu desligado. Esse cara conhece o hacker. O menino lá de Rafael lá da Igreja da Graça. Aí eu desci, fui embora para o congresso e sem ligar o telefone, passei o dia todo pregando e tal. Quando chegou 8:30 da noite, entramos no hotel, cansado. Fui ligar o telefone. Quando eu liguei: Rafael, o que você está fazendo na Bolívia? Rafael, como é que você sabe que eu estou aqui? Meu telefone estava desligado. Ele disse: não existe telefone desligado.
Esse negócio não existe. Eu queria falar com você, não pude falar com você. Eu entrei no seu telefone e vi que você estava na Bolívia. Onipresença eu já descobri. Se esse desgraçado aqui sabe, por que Deus não vai saber? Onipresença, onipotência, mas onisciência, meu amigo. Tem uns teólogos aí, até um muito famoso, como é que ele chama aquele? São Paulo? Que era do Ceará e agora está em São Paulo. Não, é um que está defendendo os gays aí também. Ai, gente. Não, aquele já... Godinho. O Godinho diz que Deus aprende. A teologia... Deus está aprendendo, Ele não sabe tudo. Assusta. E eu vou falar isso porque a igreja está sendo cheia de coisas estranhas nos últimos dias. Então, a onipotência eu tenho compreensão, a onipresença eu tenho a compreensão, o bicho me ensinou um bocado de coisa, mas a onisciência... E Deus sabia que o homem ia pecar e criou? É o Deus desse século. Esse é pichote. Mas o Deus sabia tudo o que ia acontecer e lá atrás Ele providenciou um evangelho que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, já são 10:03, vocês estão cansados. Antes do princípio, portanto, antes da origem, antes da queda da raça humana, Deus já se revelava Salvador do mundo. Antes que houvesse qualquer princípio, por isso que começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. O primeiro versículo da Bíblia é João 1:1. Antes de Gênesis 1:1, é João 1:1. Ele é o princípio, e esse princípio é a salvação. A criação não surpreendeu Deus na queda. Como disse alguém, antes de dizer, haja luz, já havia cruz. Evangelho é o Deus eterno se demonstrando favorável à criatura rebelada que quer ser como o Criador. E isto vem antes da queda. Esse Deus que gosta de gente, se torna gente, para salvar a gente do jeito equivocado de ser gente, para ser gente como Ele quer que nós sejamos, gente que dependa dEle. O Evangelho não é qualquer esforço do ser humano para alcançar Deus pelos seus méritos. É, antes de tudo, a misericórdia de Deus manifesta para poder alcançar o homem. Cristo Jesus é o Evangelho eterno. Em pele humana, a cata dos revoltados do Éden,
para tornar os filhos do Altíssimo. Meu Jesus! Quando a gente olha Belém, o anjo diz uma coisa assim: eu trago uma notícia, evangelho, uma boa notícia, evangelho, boa notícia, de grande alegria, que será para todo o povo. Que foi, seu anjo? Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. E o sinal será este: um menino envolto em coeiros, um menino de fralda, um Deus de fralda. Isto é sinal? A ocultação da divindade num corpo de neném? Por isso que domingo que vem eu vou lá para a praça, para a rua, gritar com o povo contra o assassinato maior do que o que está se fazendo, que foi feito no tempo dos judeus lá, aquele holocausto, que na Segunda Guerra Mundial morreram 50 milhões de pessoas, na Polônia, na Rússia, na Inglaterra, na Alemanha, toda aquela Europa e Japão, em toda 50 milhões. Mas por ano, hoje morre 50 milhões de fetos. E às vezes a gente fica dormente, assistindo tudo isso e... O que a gente vai fazer? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. A igreja primitiva não se dobrou diante do Império Romano. Pregava o Evangelho. E a boa notícia de Belém era um negócio desse tamanho, contido. É assustador ver o Criador do universo mamando. Ver a criatura que ele criou limpando o Criador de cocô. Essa ideia de um Deus que se encarna, ela é louca. Mas essa é a ocultação da grandeza de Deus para salvar a gente da estupidez de querer ser Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O apóstolo Pedro diz que o Evangelho é a pessoa e a boa notícia do resgate feito por essa pessoa através do seu sangue precioso que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós estamos no fim dos tempos, a partir do ano 30 da nossa era, começou o fim dos tempos. Os últimos dias. E como tanto Moisés, no capítulo 90 dos Salmos, quanto Pedro, na segunda epístola, ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quando é que vai ficar 2 dias? 2030. Presta atenção. Abra o ouvido. Abra o ouvido. Pense um pouquinho. Por que existe uma Agenda 2030?
Agenda 2030 da ONU. Agenda 2030 dos árabes. Agenda 2030 dos chineses. Por que será? Será que os principados e potestades sentiram o cheiro? Eles também sabem calcular. Eles são bons em matemática. Quando Jesus veio a primeira vez aqui, eles infestaram o mundo. Você vai para o Velho Testamento, você não encontra diabo assim, como no tempo de Jesus. Tinha um diabo aqui, outro acolá, fazendo alguma arruaça ali, mas quando Jesus chega na terra, o bicho enfurece, começa com Herodes e começa ali, você para todo lugar que Jesus ia, era expulsando da capeta e capeta saía daqui, entrava lá, saía de gente, entrava em porco e era uma confusão. Por quê? Porque o Filho de Deus estava aqui. O Evangelho estava aqui, fazendo uma obra dele para salvar aqueles que ele havia escolhido antes da fundação do mundo. Agora que está chegando a hora. Ano 30. Ano 2030. 2 dias. Calendário judaico. Calendário judaico. Tem 2 calendários. O da tradição rabínica dos fariseus, nós estamos no ano 5.783. Calendário judaico dos caraítas, judeu da Torá. Nós estamos no ano 5.993. Quantos anos estão faltando para o 30? 7. É só para você ficar alerta. Dia 31 de outubro, esse bagaço todo de cosmocrátares, de poderes. Que dia foi que o Hamas atacou Israel? Dia 7. Que dia começou a festa da Sucote, ou a festa dos tabernáculos? Que dia começou? Eu nem lembro, eu não sou judeu. Lembre-se que Israel é o relógio do mundo. Deus não desprezou Israel. Israel desprezou Deus. Que dia começou? Começou na sexta-feira, dia 29, às 6 horas da tarde. Quantos dias são a festa do tabernáculo? 7, 8. Lá em Levítico, capítulo 23, diz: no dia 15 do 7º mês. Então, dia 29, você sabe que o calendário hebraico, ele pega 2 meses. Metade de um mês, um outro mês. O dia 15 foi dia 29. Começa sempre na tarde. Manhã, tarde, manhã. Lá da criação. Tarde, manhã. Sempre assim. Então, dia 29, à noite, sábado, segunda, domingo. Então aqui,
sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O 8º dia é o dia da festa, do descanso, da alegria. Eles entraram. Guarda esses números porque tem algum significado. Tem alguma coisa por trás. Onde vai acontecer, não sei. Mas eu sei que tem alguma coisa para acontecer. O que o senhor Netanyahu disse ontem? Podemos perder os nossos reféns, mas iremos destruir o Hamas. Hoje, 40 crianças foram decapitadas. Isto está indicando alto momento do princípio das dores. Estamos em pleno vigência do princípio das dores desde 1914. Obrigado, meu irmãozão. Daqui para frente a gente escreve. Desde 1914 nós entramos no princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. Ele vai acrescentando em vários lugares. E o final do princípio das dores é quando todas as nações irão vos perseguir e matar. Falando do povo de Deus. Nunca houve em toda a história da igreja uma perseguição universal contra a igreja de Jesus Cristo como hoje. No século 21 já morreu mais cristãos perseguidos do que em toda a história da igreja nos 2 séculos. Nos 2 milênios. Mais cristãos morreram, martirizados, do que em toda a história da igreja. Só que nós não vemos, nós não sabemos. Primeiro que a imprensa, ela não divulga essas coisas. E nós somos uns ignorantes, não temos informações, e ficamos na nossa redoma de vidro resguardados. Agora, meus irmãos, quem é que tem medo da morte aqui? Turma boa. Se nós não temos medo da morte, por que nós calamos a boca? Esse evangelho das insondáveis, a boa notícia, não é de uma reforma ou da evolução de Adão, mas da substituição do homem velho caído, o servo do pecado, pelo novo homem, o amigo de Deus. Deus não veio fazer remendo. Ele veio trocar. Ele veio tirar o homem velho. E veio colocar Jesus no lugar. E nós precisamos contar isso para as pessoas. Quem crê, será salvo. E quem não crê, já está condenado. E nossa tarefa é o quê? É convencer ninguém? Não. Convencer não. É pregar. O motorista do Uber, o personal, seu Renato,
A minha personal parece que já creu. Para mim faz 20 anos que eu estou pregando para ela. É o padeiro. Não chame para ir para a igreja. Apresente Jesus Cristo e a obra que Ele fez. E se transpirar Jesus nos seus poros, o cara vai sentir o cheiro e diz assim, o que é isso? É o cheiro de Jesus, o bom perfume de vida para vida e perfume de morte para morte. Não preciso falar muita coisa, vai transpirar. Tem uma mulher que creu no Senhor Jesus e o marido, eu vou contar essa história e depois amanhã a gente vai mexer mais nisso. Que a questão é substituição e não reforma. Substituição e jamais um conserto. Então ela creu e ela ficou doida. Crente novo é um perigo. Ele quer salvar o mundo pela sua própria capacidade e começa a fazer. E o marido dela ficou possesso. E disse para ela o seguinte: você não vai pisar mais nessa igreja, você não vai escutar esse pastor, você vai ficar em casa, calada. E esse era macho. E tem uns aí frouxos que não vale para nada. Ela chegou para mim e disse assim, o que eu faço? Eu digo, faz o que ele mandou. Seu marido acaba bom. Sabe o que Pedro disse? E Pedro tinha conhecimento de mulher porque ele tinha sogra. Sabe o que ele disse? Vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, ao vosso marido, para que se eles ainda não foram ganhos, sejam ganhos sem palavra alguma, ao observarem o vosso comportamento cheio de temor. Não é o frisado de cabelo, não é as joias, não é nada disso. É um coração submisso. Fica quieta. Se seu marido que disse para você não ir à igreja, não vai. Mas transpira Cristo dentro da sua casa. Viva Cristo 24 horas por dia. 3 anos depois, chega ele na reunião. Seu pastor, o senhor iria lá na minha casa jantar? Vou. Aí fui jantar com eles. E ele disse, seu pastor, o senhor toma um vinhozinho? Tomo. Aí ele disse, eu tenho aqui um vinho dos parentes da minha mulher. Vinho de colônia. Vamos embora tomar um vinhozinho. Estamos ali sentados à mesa. Seu pastor, o que eu faço? O que foi isso? Eu botei mordaça na minha mulher. Eu proibi que ela fosse na reunião. Eu disse para ela que ela não podia abrir a boca. Mas, seu pastor, Jesus sai pelos poros dela. Aqui em casa ela não abre a boca, mas os atos dela. O que eu faço, seu pastor? Digo, você precisa morrer. Só tem uma salvação para você. Ele fez o último ano do seminário católico. Eu digo, você sabe religião suficiente para lhe mandar para o inferno,
mas você não sabe do evangelho suficiente para lhe botar no céu. E o evangelho suficiente é que Jesus morreu e levou você a morrer com ele, ressuscitou para dar a vida dele. Sabe o que ele fez? Ajoelhou no pé da mesa e eu ajoelhei junto com ele. E ele disse assim: Jesus, eu não entendo, mas eu te recebo. Aleluia. Até onde eu sei, estão vivendo bem. Porque o evangelho não é sistema religioso, o evangelho é a grandeza sublime de Jesus Cristo. Então, Deus não conta com os feitos do ser humano para que esse seja aceito. Isso já aparece no primeiro sacrifício do Éden. É Deus quem faz o sacrifício e cobre o casal despido e envergonhado. A religião é o homem fazendo aquela tanguinha e se vestindo. O evangelho é Deus matando um animal, para mim é um cordeiro, e vestindo. Deus não só faz o sacrifício, mas Deus também costura a roupa e veste. Porque o evangelho é Deus fazendo tudo para o que não merece nada. E quando isso acontece, meus irmãos, a salvação não depende do que nós fazemos, mas daquilo que o Senhor Deus fez e faz em nosso favor. Não é apenas a libertação do pecado, mas também o controle do nosso ser. Somos libertos tanto da condenação do pecado, como da condução da nossa vida caída e caiada por nós mesmos. Somos libertos de nós. O evangelho bom, hein? Nos liberta de nós, liberta do nosso medo. Então, o que nós vamos tratar aqui nesses dias é isto aqui. Simplesmente eu vou repetir muitas vezes. Teve um irmão lá na Bolívia que disse assim: repete mais. Porque o apóstolo Paulo diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Não tem novidade, tem a coisa nova. Tem a misericórdia que se renova. Mas não é uma coisa assim, aliás, eu olhei agora, ficou bonita a capela, né? Com essa luz mostrando para cima. Não ficou bonita? Mas mais bonita é quando você olhar para cima e vir a suficiência de Cristo na sua vida. Isso é mais lindo. Isso é mais maravilhoso. Lá no céu do Piauí, quem é que já esteve no céu do Piauí aqui? Lá no céu do Piauí. Pensa num céu lindo. Mês de julho, você já esteve lá, né? Quando não tem uma nuvem. Essa turma que trabalha lá. Você já viu o céu mais bonito? Não veio. Você caça o buraco assim para enfiar o dedo. Estou dizendo que você não acha. Aquilo está sereno de estrelas. Porque você sabe que tem mais estrelas e astros no céu do que as areias do mar. Mas, como dizia Dona Sinhá, uma velhinha lá no Piauí, ela olhava para o céu e dizia assim: ô meu filho, se o avesso é desse jeito, se o avesso é desse jeito, imagina o direito.
Você olhando aquela beleza toda da criação, quando eu olho o teu céu, as estrelas que tu criaste, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas quando João olhou o rosto dele, brilhando como o sol ao meio-dia, ele se prostra com o rosto em terra. E ele põe a mão direita sobre ele, mão direita, nunca esquerda. Você nunca vai ver na Bíblia esquerdista. Põe a mão direita sobre ele e disse: não temas, eu estive morto, mas agora estou vivo. E tenho as chaves do Hades e da morte, não é do inferno. Aquela tradução do inferno, ela é um pouco falha, porque o Hades não é a mesma coisa que a Guiena, não é a mesma coisa que o inferno. Depois o diabo vai ser jogado juntamente com o inferno no lago de fogo. Mas ele tem a chave da morte e do Hades. E você e eu não podemos temer esse sistema do mundo. Nós precisamos pregar esse evangelho. Que Deus nos dê coragem, destemor, intrepidez, para que nós preguemos às pessoas. Por favor, senhores líderes, não faça entretenimento com as pessoas. Preguem o evangelho. Pregue o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Só lembrando que Paulo usou ali uma expressão, ele disse: a mim. É que a gente não pode dizer essa expressão, o mais pequeno, o menor, mas no grego a expressão é o mínimo dos menores. Eu não podia nem ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Eu sou o Paulo, porque Paulo significa pequeno, anão, minúsculo. Mas ele revelou esse mistério que esteve oculto, que se o diabo soubesse do mistério, ele tinha dado um atrapalho muito pior. Mas ele não sabia que era na cruz que nós tínhamos a vitória. Graças te damos, nosso Pai, por esse tão grande evangelho. E o Senhor opera em nós. E o Senhor nos revela a grandeza de Jesus Cristo. E por misericórdia, o Senhor que faz com que em nós tanto querer como realizar se concretize, nos mantenha movidos para proclamar aquilo que tu queres que nós proclamemos, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Opera assim, Pai. E nesse congresso, o Senhor trabalha conosco. Trabalha comigo. Esvazia-me completamente de mim e enche-me completamente do teu Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém.